Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo muito esperado por vocês. Nem eu tô acreditando que eu tô gravando esse vídeo nesse momento. Vocês perguntaram, né, quais bolsas de estudos eu aplicaria hoje se eu tivesse ali querendo fazer uma faculdade nos Estados Unidos, um mestrado, um doutorado, um programa de extracurricular com 8, 12, 14, 16 anos de idade. Quais programas eu aplicaria? E hoje eu vou revelar para vocês como eu montaria a minha estratégia. E para começar, eu já vou falar para vocês, eu escolheria pelo menos 50 bolsas de estudos para aplicar. Ô louco, precisa de tudo isso? Vou explicar por que eu faria essa estratégia. Vem comigo! Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Sensei Tomoto, especialista em bolsas de estudos e oportunidades internacionais. Já tive o prazer de preparar mais de 10 mil brasileiros que foram para os Estados Unidos, Canadá, 50 países da Europa, Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Japão, China, etc. E é um prazer compartilhar informação aqui com você. Se você já é inscrito e faz parte do povoado, deixa um joinha que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? E se você é novo por aqui, assiste o vídeo. Se você aprender algo diferente, algo novo por aqui, deixa um joinha, e se quiser deixar um feedback também, vou adorar ouvir, e pode deixar um joinha para baixo se você não gostar também, não tem nenhum problema. Quando a gente fala de bolsa de estudos, às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, é um negócio muito difícil, muito complexo, só ricos e gênios conseguem passar, e na verdade não. O que pega é que na verdade a maioria das pessoas não tem nem conhecimento, porque o que eu ensino para vocês aqui não é divulgado na internet, não existe esse nível de informação divulgado na internet, e as empresas de turismo, agências de intercâmbio nem querem que você conheça esses caminhos. Afinal, se eles podem te vender um pacote de 100 mil reais para você ir para fora, por que eles vão te falar do caminho que você pode ir de graça, né? E para eu falar dessa estratégia de 50 bolsas, que é uma estratégia que muitos alunos meus utilizam, antes disso a gente tem que entender contexto. Por que eu aplicaria para todas essas bolsas? Porque quando eu comecei a minha jornada, eu não tinha onde cair morto. Vim de uma família muito pobre, né, galera? Passei muita necessidade, foi muito complexo, assim. Comecei a trabalhar desde cedinho, vim de uma escola pública ruim e tal. Minha família não tinha condição de pagar uma passagem de avião para eu ir pro exterior. Se eu fosse para uma entrevista de visto, certeza que eu seria negado na hora se fosse um visto de turismo, porque eles iam olhar para minha cara, quem que esse pobretão aí? Não tem nem dinheiro para gastar no Brasil, quanto mais gastar no exterior para turistar. Eu não tinha como. Então eu precisei ir para uma estratégia mais conservadora, digamos assim, em que eu criasse um plano praticamente certeiro de passar, e de passar com uma bolsa de 100%, porque se eu passasse numa bolsa de 99%, sinceramente, minha família e eu não teríamos condições de ir para o exterior. Então, entendendo esse contexto de alguém de classe baixa, a minha estratégia seria aplicar para 50 bolsas de estudos. Ah, mas e se você tivesse nascido milionário, etc? Daí eu iria para outros caminhos, mas não sei como é essa realidade, não foi o que eu vivi, então nem consigo ter, como dizem, poder de fala para falar aí no lugar do filho de milionário ou de bilionário, porque eu não sei como seria. No meu caso, é a estratégia que eu utilizaria hoje. E por que eu tô falando utilizaria? Porque eu fui pro exterior em 2013, quase 10 anos atrás. E hoje existem infinitas vezes mais bolsas de estudos do que naquela época. No ano que eu apliquei, em 2013, tinha algo em torno de 15 a 20 mil bolsas de estudos para brasileiros, que já era coisa pra caramba na época, era super revolucionário. 15 a 20 mil bolsas de estudos em 2013, em um ano. Hoje, olha só como mudou o panorama, né? 20 mil bolsas de estudos. A expectativa nesse ano é de abrir mais de 800 mil bolsas de estudos. 40 vezes mais 20 mil em 2013, 800 mil hoje. Então compensa pensar em outras estratégias mais criativas, né? Primeira coisa que eu faria, eu assistiria o vídeo anterior que eu gravei aqui no canal falando sobre os tipos de bolsas, bolsas de habilidade, bolsas de esportes, bolsas que vão estar em alta em 2023. Eu aplicaria para todas elas, tá? Mas como que eu separaria a minha estratégia? Não sai do vídeo agora não, sai depois que acabar, você continua aprendendo, tá? Eu separaria em 30 bolsas internas, e aí a gente já começa uma estratégia diferente aqui. Das 50 bolsas que eu aplicaria, 30 seria para bolsas internas das próprias universidades. Então eu escolheria universidades que são boas pagadoras de bolsas. Eu escolheria universidades que dão bolsas de 100%. Para quem é novo por aqui e está começando a aprender agora, a bolsa interna é a bolsa que é oferecida pela própria universidade. Então você faz o processo de aplicação normal, entra no site de Harvard, por exemplo, é uma excelente pagadora de bolsas de estudos. Entra
entro no site de Harvard. Harvard tem bolsa interna de 100%. Para você que tem 8 anos de idade, vai fazer um curso de verão. Para você que tem 14 anos de idade, vai fazer um summer camp, um bootcamp, uma extracurricular em Harvard. Tem bolsa de 100% para você que vai fazer a faculdade, bolsa de 100% para você que vai fazer o mestrado, bolsa de 100% para você que vai fazer o doutorado, bolsa de 100% para você que vai fazer qualquer uma das bolsas que eu falei no vídeo anterior, bolsa de 100% para você que vai tocar na banda da faculdade, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, vai ser um esportista de games pela universidade, você que vai fazer um estágio na universidade, você que vai fazer uma pesquisa científica, uma iniciação científica, vai participar de um projeto, vai ser assistente de professor, vai fazer seu TCC lá, vai fazer uma transferência, só um semestre. Para tudo isso daí tem bolsa. E são milhares de instituições em todos os cantos do mundo que oferecem essas bolsas. Por isso que eu falo, hoje o mundo mudou. Bolsas de estudos existem em qualquer país que você quiser ir, para qualquer área, para qualquer idade. Você só precisa ser esforçado a ponto de vir buscar o conhecimento, assistir os vídeos, né? Entrar na escola preparatória M60, que tem todo passo a passo para passar, para você se preparar adequadamente para ser aprovado em uma. Não é igual antigamente, que só tinha 20 mil bolsas por ano, e não é igual antigamente que tinha que investir muita grana para ir por agência. Hoje o mundo mudou. Mas dessas milhares de universidades que oferecem bolsas de estudos, são várias mesmo, tá, pessoal? É muita universidade. Por isso que eu falo, sempre aplica no site oficial e tal, porque não tem um centralizador de bolsa. Tem que entrar no site de Harvard, tem que entrar no site de Stanford, tem que entrar no site da Universidade de Toronto, no site da Universidade de Oxford, no site das universidades que você quer, e lá vai ter todas essas opções de bolsa e etc. Mas por que eu falei que eu aplicaria só para 30 bolsas internas de universidades que são boas pagadoras de bolsas? Porque não são todas as universidades que têm bolsas de 100%. Então eu escolheria somente aquelas que têm, porque pro meu cenário era importante essa possibilidade. Primeira coisa. E bolsa interna, porque é a bolsa que está no site oficial da universidade, a bolsa de Harvard, por exemplo. Tá? Por quê? Porque também tem as bolsas externas. E de bolsa externa, eu aplicaria para 15 bolsas. 30 bolsas internas das próprias universidades e 15 bolsas externas. Essas bolsas externas têm uma outra pegada. São bolsas que a universidade tem parceria com ONGs, com fundações, com empresas e etc. Quais bolsas eu escolheria hoje? Eu seria também super agressivo nessa escolha. Eu escolheria somente as bolsas externas de 100%. Então eu olharia uma parte de bolsas oferecidas por empresas como Microsoft, como Google, como Facebook, Swarovski, diversas empresas. São milhares e milhares e milhares de empresas que oferecem bolsas externas. Eu hoje não aplicaria para nenhuma bolsa de fundações e de ONGs. Por quê? Porque infelizmente, principalmente aquelas que têm parceria com brasileiros, e a gente está falando de brasileiros que vão aplicar para fora, infelizmente a maioria é corrupta. Acho que corrupta não é a palavra, estão corrompidas. Eles abrem um processo, eles fazem todo um marketing, assim, é algo muito triste, na verdade. 300 mil pessoas aplicam para a bolsa dessa ONG aí no Brasil. E aí dessas 300 mil, eles selecionam 10. Olha só a taxa de aceite. Primeira coisa aqui, ó, eles fazem um puta marketing, aqui é possível, vocês vão fazer com a gente, vai ser o processo de graça, vamos te dar a bolsa. Aí você faz um processo de 10 etapas, né? No final chega a 10. Então aqui a gente já tá falando de uma chance de menos de 1% de você passar. Se tem 300 mil pessoas aplicando e só 10 passaram, a gente tá falando de uma taxa de aceite de 0,003%. Então é menos de 1%, é menos de 0,1%, é menos de 0,01%. É uma taxa extremamente pequena. Então, para qualquer ser humano normal, é praticamente impossível passar. A segunda coisa, como o processo dessas ONGs, geralmente eles têm um mantenedor ou um patrocinador, alguém que cuida dessas ONGs, geralmente essa galera que doa o dinheiro, eles falam para onde vai a grana. Então, você é a ONG, o filho do meu amigo bilionário, ele acabou de passar aqui numa universidade, ele tá sem grana. Usa essa grana aí, coloca ele na frente aí do processo seletivo. Infelizmente é algo que não é tão comentado assim, mas por baixo dos panos é alguma coisa que pode acontecer caso você faça uma aplicação por ONGs. Então é algo que estrategicamente eu não quero depender de sorte, e eu nem tinha como depender de sorte, nem de networking, porque eu não conhecia ninguém, minha família não conhecia os milionários e bilionários do Brasil, então não tinha como eu ter esse contato ali dentro, não fazia sentido, então eu precisava ir por conta própria. Por isso que eu selecionaria estrategicamente 15 boas pagadoras de bolsas externas, mas que fossem justas, coerentes, de boas empresas, porque, pensa, por exemplo, no Google. Cara, o Google não vai correr o risco de receber um processo ou de fazer alguma ilegalidade num departamento que é pequenininho lá dentro, mas que se
se fizesse cagada, representaria uma puta crise para a empresa, sacou? Então eles não fariam esse tipo de coisa. Então eu gosto muito de aplicar para bolsas externas, e geralmente essas bolsas externas, repara, todas internacionais. Eu não aplicaria para bolsas externas brasileiras, beleza? Outra coisa que eu faria aqui, eu também selecionaria bolsas externas baseado no momento de vida que eu tô. Então se eu tô para fazer o doutorado, por exemplo, eu selecionaria bolsas externas oferecidas por empresas do setor que eu quero ir fazer o doutorado, para que eu já comece a construir um networking estratégico para enquanto eu estiver fazendo doutorado ou mestrado, por exemplo, a mesma estratégia, quando eu estiver fazendo ou tiver finalizado, eu consigo um trabalho nessa empresa que me patrocinou os estudos. A mesma coisa para programas de menos 18. Eu escolheria empresas que têm costume de investir em jovens que querem se desenvolver, em jovens que querem ser protagonistas. Por exemplo, a própria NASA, ela tem um programa de bolsas incrível para a galerinha de 12, 14, 16, 20 e poucos anos de idade. Eles investem muita grana. E óbvio que a NASA é só um exemplo, existem centenas e milhares de outras empresas. É só você entrar no site das suas preferidas e fazer o cadastro lá. Ou você que é aluno da escola M60, a gente, além de te ensinar os melhores 60 caminhos internacionais, como passar nas bolsas, como te preparar do zero, tem uma parte da escola que é uma lista de bolsas de estudos externas. Porque bolsa de estudos externo, para quem ainda não tem o jeitão de pesquisar, não tem o inglês tão bom, é um pouco difícil de achar no Google. Então, para comodidade dos nossos alunos, a gente deixa uma lista que, coincidentemente, acabou virando a maior lista de bolsas externas do Brasil hoje. A gente tem literalmente uma equipe que fica ali todo dia carregando essa bolsa de estudos. Tudo que abre vai para lá. Todos os nossos alunos da escola M60 têm acesso para facilitar para vocês. Então, quem é aluno da escola nem precisa procurar. É só entrar na escola M60, do lado esquerdo na abinha ali, oportunidades e bolsas, entra lá e você pode até filtrar por região do país que você quer ir, por idade, por área, etc. Tem milhares de bolsas de estudos para vocês se cadastrarem lá. Se você quer conquistar uma bolsa de estudos e ainda não faz parte da escola M60, você está perdendo tempo. Entra aqui no botão aqui embaixo, se inscreve. É a escola preparatória mais acessível do país para qualquer pessoa esforçada conseguir entrar e conseguir aproveitar, e tem tudo em um lugar só, beleza? Você não vai precisar adquirir mais nada, entra lá que você se diverte, tem tudo que você precisa, beleza? Até agora, de 50 bolsas que a gente vai aplicar, 30 bolsas internas, 15 bolsas externas, só que já somou 45, falta 5. Onde eu colocaria essas últimas 5 bolsas da minha estratégia? Eu utilizaria bolsas governamentais. Só que eu não utilizaria nenhuma bolsa governamental brasileira, por motivos óbvios, né? Você é uma pessoa inteligente, antenada, em poucos minutos no Google você consegue ver que não dá pra gente depender da inconsistência de pagamentos de bolsas de estudos pelo governo federal brasileiro. Imagina você passa numa bolsa do CNPq, CAPES, etc., vai pro exterior, você pegou 6 meses de bolsa, fechou tudo, alugou casa, etc., contando que a bolsa iria cair, deu 3 meses ou até menos, deu 1 mês, a bolsa parou de cair. E aí, quem que paga a conta? Eu não tinha papai, mamãe, familiar para me ajudar a pagar a conta. Eu que vinha de baixo não poderia ter esse risco. Portanto, caso você possa ter esse risco, você aplica. Eu não podia. Então, portanto, eu escolheria somente bolsas governamentais internacionais. Tive nenhuma das melhores bolsas oferecidas pelo governo da Inglaterra, Fulbright, uma das melhores bolsas oferecidas pelo governo norte-americano. E cada país tem várias bolsas de estudos governamentais. Estou dando só um exemplo ou outro aqui, ó. DAAD na Alemanha, Bolsa Eiffel na França, Bolsa Endeavor na Austrália, Maxt no Japão. São dezenas de bolsas, eu estou dando um exemplo só para vocês terem uma visão aí de como funciona. Mas se você quer aplicar para uma bolsa governamental, onde você encontra ela? Sempre no site oficial. Bolsa interna no site oficial das universidades que vai aplicar. Bolsa externa no site das empresas e ONGs, e eu recomendo ONGs internacionais ou empresas internacionais. E bolsas governamentais no site dos governos. Quero aplicar para Noruega. Entra no site da Noruega, do governo da Noruega, vá para a parte de imigrantes e regras imigratórias, encontra a parte de imigração através dos estudos, lá vai ter informação, ou procura por bolsas de estudos e aí lá você também vai encontrar essas informações. Sempre nos sites oficiais. E com isso eu fecharia uma estratégia que entre os meus alunos eu brinco que se chama Megazord, porque eu vou juntar vários tipos de bolsa para que, caso aconteça alguma coisinha errada em alguma dessas partes e eu não passe numa bolsa de 100%, mas passe em 99%, eu consiga suprir o que faltou com outras bolsas de estudo. É como se fosse um Lego. E eu vou montando as bolsas e acumulando bolsas até dar mais do que 100%. E aí que está o segredo. Porque eu não tinha condição de pagar a passagem aérea, nem visto, nem onde morar, nem alimentação. Então eu precisava ter mais do que 100% de bolsas. Estudar de
graça no exterior, para minha realidade não era suficiente. Você que vem de classe média ou de classe alta, se você economizar, sua família consegue. Eu que venho de classe baixa, nem economizando dava. Então eu precisava de uma bolsa que cobrisse tudo. Aí entra a técnica Megazord. Então de bolsas internas, às vezes a galera se confunde. Então significa que eu vou aplicar para 30 universidades aqui? Não, você vai aplicar para 10 universidades no máximo. Só que para cada uma delas você vai aplicar para várias bolsas. Ou, se possível, todas as bolsas que a universidade oferecer. Nessas universidades que você escolheu, quais são as parcerias de bolsas externas? Você vai aplicar para todas essas parcerias de bolsas externas. Nessas universidades que você quer estudar, no país que você quer ir, quais são as bolsas governamentais que suprem os estudos ali? Então vou aplicar para todas essas bolsas governamentais. Repara como uma boa preparação, uma boa estratégia e o conhecimento certo de uma estratégia de aplicação faz toda a diferença nesse caso. Por isso que eu falo que não é sobre nota, não é sobre QI, genialidade, currículo, é sobre você aplicar do jeito certo e acabou. Aplicou do jeito certo, sua chance de passar vai lá para cima e a outra pessoa que só tinha 10 vai reprovar se aplicar do jeito errado e acabou. É só jogar o jogo com as regras do jogo. E é por isso que eu sempre ensino para vocês aqui essa pegada de como as bolsas funcionam para que você consiga tirar o maior proveito disso. E aí, caso eu aplique para Harvard, por exemplo, das 30 bolsas internas, 5 eu dediquei para Harvard. Uma eu passei com 30%, a outra 20%, a outra 10%, aqui já somou 60%, e a outra 35%, somou 95%, faltou 5%. Aplico para 3 bolsas internas, uma de 1%, outra de 3% e outra de 1%, já somos os outros 5% aqui. Se eu quiser, aplico para mais uma bolsa interna ou externa, que já somou 100% dos estudos, vou estudar de graça, já deu certo. Aplico para mais uma bolsa externa só de passagem de avião, ou uma bolsa interna só de hospedagem, outra bolsa externa só de alimentação. Com isso, viajo de graça, moro de graça e como de graça. Já está excelente. Já consigo ter um bom planejamento adequado para eu conquistar minha viagem internacional. E como eu quero ir para um planejamento seguro, sem arriscar, sem aventura, sem correr o risco de chegar lá e ficar endividado, porque eu nem tenho condição de ficar endividado, né? Chego lá ainda, vou aplicar para trabalho ou para estágio nos Estados Unidos, Canadá, Londres, Austrália, Nova Zelândia, Japão, qualquer país da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania que você deseje, porque você pode trabalhar enquanto estuda. Aplico ainda para uma vaga de trabalho. Eu ganho de 2 a 5 mil dólares por mês só no meu primeiro semestre lá. Moro de graça, não tive custo com transporte, como de graça e ainda estudo de graça com uma estratégia perfeita e ainda trabalho e o que eu consegui ganhar eu guardo de grana e foi assim que inclusive eu fiz boa parte do meu pé de meia e é por isso que eu sou tão grato a universidades que me pagaram muito bem, me deram um excelente salário em dólar como MIT, como Harvard e com isso eu consegui conquistar minha liberdade financeira antes de qualquer coisa. Foi através das oportunidades internacionais que eu saí de um menininho que não tinha nada na vida para uma pessoa que se considera super bem sucedida, feliz e com condições de viajar ao mundo e fazer o que eu desejar. Recomendo para vocês também e essa é a estratégia de 50 bolsas de estudos que eu utilizaria hoje para fazer uma aplicação internacional que funciona para todas as idades, todas as áreas, todos os perfis socioeconômicos, todas as classes sociais. Só precisa de uma coisa, ser uma pessoa que tem vontade de crescer na vida, se esforçar para seguir os caminhos que eu ensino para vocês aqui nas lives que eu faço toda semana, inclusive ativa o sininho aqui para você receber notificação toda vez que eu for fazer uma live. E se você quer se aprofundar nesse tema e ir sério para conquistar uma bolsa internacional, só existe um caminho, Escola M60. Entra lá que você vai ter profundidade de todos os caminhos, o passo a passo, do zero ao avançado, de como você pode sair do Brasil nas suas condições. Vem comigo, bora mudar de vida e conquistar o mundo. Todas essas oportunidades maravilhosas que existem estão disponíveis para você ter vontade de pegar elas. Um abraço, tamo junto, valeu!